Bora lá. Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 4 de março de 2026. Isso aqui é uma manchete do nosso amigo Luiz Nassif, que ele, como eu, que venho falando isso aqui desde que começou o caso do Banco Master, de que a Lava Jato estava de volta, o jornalismo lavajatista. O Nassif também comunga do mesmo pensamento. E ele publicou isso aqui, Lava Jato 2, um país que não aprende com a própria história, por Luiz Nassif. E ele tem mostrado isso também lá em postagens do GGN dele, acompanha lá o Nassif. Aí ele disse aqui, o quadro está aí. Dias Toffoli foi substituído por André Mendonça. Afastaram os peritos da Polícia Federal que não faziam parte da patota da Lava Jato. Ficaram os mesmos responsáveis pelos primeiros vazamentos. Delegados pediram, e André Mendonça concordou, a quebra do sigilo bancário do Lulinha. E, aproveitando o embalo, a tal CPI do INSS, insuflada por Rosângela Moro, mulher do Sérgio Moro, pede não menos do que a prisão do Lulinha. Querem prender o Lulinha, veja bem. Baseado em quê? Em uma suposta ligação com tal Careca. É baseado naquilo que se disse aqui. Havia uma citação em que falava, olha, tem que ver aquele dinheiro do filho do rapaz. O filho do rapaz, o rapaz seria o Lula e o filho do rapaz o Lulinha, que receberia 300 mil por mês de mesada. Você já imaginou isso? Agora vamos ao exemplo disso, né? Aqui o Hélio Gaspari, hoje, na Folha, no Globo, antigamente era também no Estadão, né? O Hélio Gaspari é um jornalista bastante tradicional, mais de 30 anos ele tem essa coluna aí nos principais, né? Globo, Folha, e ele está aqui, o peso do fator Lulinha. Se o Lulinha quer se livrar, a coluna é maior, peguei e destaquei um trecho. Se o Lulinha quer se livrar da condição de personalidade predileta para disseminação de notícias falsas, o melhor que ele tem a fazer é livrar-se de todos os seus sigilos. Veja bem, inverte-se o ônus, não são os acusadores que têm que provar. O Lulinha é que tem que viver com a vida aberta. Você tem que saber de onde ele comprou um chicabom, se ele foi passar as férias em Cancún ou em Búzios. Ele tem que viver com os sigilos abertos. O Lula já disse que, se tiver filho meu metido nisso, será investigado. O Fabinho, o que se chama Fábio Luiz, conhecido como Lulinha, teria admitido que o Careca pagou as contas de uma viagem a Lisboa. Segundo estão dizendo, isso daí não está confirmado, foi uma viagem que foram fazer junto com a Roberta Luxemburg, lá tem um nome aí, para ver um depósito lá onde seria uma criação de cannabis medicinal, que queriam atrair o Lulinha porque ele poderia facilitar as coisas no governo. E, evidentemente, o negócio não prosperou, porque o Lula não ia deixar uma coisa dessa. E imagino que o Lulinha, você vê tantos anos do governo e as coisas são sempre aquilo. É o Porsche, é o Porsche de ouro, eu não sei o quê, nada aprovado, né? Março mal começou e esse ectoplasma acompanhará Lulinha e Lulão com intensidade cada vez maior. É claro, ano de eleição, a gente já vem dizendo aqui, é a famosa suspeição. Você não precisa provar nada, basta suspeitar. Tem sempre, você bota crimes ali
gente suspeita de crime, pode ter havido um roubo, aí você liga aquilo com outras coisas e vai fazendo ligações para manter a imagem negativa. Olhando pelo retrovisor, o Fábio Luiz teria feito muito melhor negócio falando no final do ano passado, quando a oposição queria ouvi-lo na CPI do INSS. Aí agora aqui foi o próprio Nassif que separou aqui, ó. Só das últimas horas. Lulinha admite que careca do INSS pagou sua viagem a Portugal, diz jornal. Lulinha vai acusar a amiga lobista de usar seu nome em farra do INSS. Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS. A empresária amiga de Lulinha aciona a STF. Secretária de careca do INSS nega na CPI ter feito. Isso daí você não viu com destaques. A secretária, quando perguntada na CPMI se ela alguma vez pagou alguma passagem para o Lulinha, ela disse que nunca. Se ela alguma vez fez algum depósito para o Lulinha, ela disse que nunca. Mas você viu isso no Jornal Nacional? Você viu isso? Não. A suspeita dá sempre notícia. O desmentido some, né? Agora, vejam aqui que curioso. Ao mesmo tempo que o Lulinha está sendo chamado por ele supostamente ser a pessoa citada como o filho do rapaz, pessoas que foram retirados ou rejeitados para serem convocados para depor ou testemunhar na CPI. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que botou 1 bilhão no Master. 1 bilhão, ele botou não, botou da Prev Rio, da Previdência dos Servidores do Rio. Tarcísio de Freitas, cujo pastor Zé, o cunhado do Vorcário, foi o maior doador da campanha. E o escândalo da Carbono Oculto que aconteceu em São Paulo liga a REAG e a Faria Lima à lavagem de dinheiro do PCC e dentro da polícia do Tarcísio tinha fintech que lavava dinheiro para o PCC. E a REAG é ligada diretamente ao Banco Master. O Tarcísio também deveria ir lá se explicar as suas relações ou comentar o assunto. Ibanez Rocha, que meteu 12 bi de Brasília no Banco Master, também não foi chamado, mas o filho do rapaz teve o sigilo aberto. A convocação de Letícia Caetano dos Reis foi rejeitada. Quem é Letícia Caetano dos Reis? A Letícia Caetano dos Reis é a secretária, faz tudo, do Flávio Bolsonaro, candidato a presidente indicado pelo Bolsonaro. Ela não foi chamada. Agora, o que ela tem a ver com a história? Ela é irmã do sócio do careca do INSS, o principal acusado do escândalo do INSS. Ela é irmã dele e também não foi chamada para comentar nada. A senadora Soraya Tronic criticou a decisão e afirmou que a comissão estaria blindando o crime organizado. Os senhores acabaram de verificar que blindaram a irmã do sócio do careca que lavava dinheiro do PCC. PCC se chama crime organizado. Esta CPI investiga o crime organizado. Por falar em crime organizado, aqui estão Flávio Bolsonaro e o pai na outra extremidade, e no meio deles, Adriano da Nóbrega, miliciano, assassino, chefe e maior matador do escritório do crime. Você veja, no escritório do crime ele era considerado o rei da cocada preta. E, ao mesmo tempo, ele foi, junto com o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, deram ao Adriano da Nóbrega a principal condecoração do governo do Rio de Janeiro,
dentro da cadeia, quando ele estava preso. Quando ele era policial, ele estava preso por ter matado gente. Agora, isso daí é o bastante. E eles falam no Lulinha, agora o Flávio agora está sendo apresentado sempre como um empresário, advogado, né? A mídia já está passando pano para ele. Esquece desse passado dele aqui está muito presente. A viúva do Adriano da Nóbrega contou à jornalista Juliana Dalpiva do UOL, lá atrás, que o Adriano da Nóbrega andava muito preocupado na época que ele estava foragido, acabou sendo assassinado por uma coisa que todo mundo considera como queima de arquivo lá na Bahia. Disse que ele estava muito preocupado em não prejudicar o Bolsonaro. Ela falava que ele falava que aquele escândalo todo ia atrapalhar o Bolsonaro, é porque estavam atrás dele, do Adriano da Nóbrega. O ex-BOP e chefe do escritório do crime não gostava de ver o nome da mãe e da esposa envolvida no esquema de corrupção do gabinete de Flávio Bolsonaro. E por que elas estavam envolvidas? Porque as duas, a mãe e a irmã do Adriano da Nóbrega, eram funcionárias fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro. Por que ele tinha no gabinete dele a mãe e a esposa do chefe do escritório do crime e que ele mesmo condecorou com medalha? Hein? Aqui, uma outra funcionária fantasma, a estatística Luísa Souza Paz, de 30 anos, ex-assessora de Flávio Bolsonaro na época em que ele era deputado estadual. Ela foi uma das 17 pessoas denunciadas pelo Ministério Público à Justiça na última terça-feira, isso lá em 2021, eu acho. Em depoimento obtido pelo jornal O Globo, a Luísa contou que devolvia 90% do salário que recebia. De 2011 a 2017, ela recebeu R$ 204.400 em salários e repassou 155.700 ao Fabrício Queiroz, que era o cara que recolhia as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Eu já contei aqui outro dia do cofre. Fiz um Fórum Mídia sobre o cofre. Procurem aqui na playlist do Fórum Mídias, tem lá um cofre, que também é ligado ao Bolsonaro com dinheiro vivo, onde eles compravam imóveis. Tudo isso está escondido. Agora ele é empresário. Outra historinha da época do Flávio Bolsonaro. Ele fez depósitos na boca do caixa, naquele caixa eletrônico. Então, foram 48 envelopes de R$ 2.000, 2.000 mais 2.000, para fugir do BC, que na época a operação acima de 2.000 tinha que ser comunicada. Então, ele botava de 2 em 2.000. E ele alegou que fazia isso porque não tinha tempo de ir ao banco. Veja, cheio de funcionário, não podia mandar R$ 96.000, ficou lá 48 vezes botando cartão, preenchendo, bota o cartão, preenche, bota o cartão não, o envelope lá dentro. E aqui também a famosa mansão que ele comprou para um super camarada, que também merece ser investigado, no Banco de Brasília, e que ele conseguiu comprar a mansão avaliada em 5,97 milhões, embora muita gente diga que não é avaliada em menos do que 12, do que o dobro, mas isso foi o alegado. E ele conseguiu. Primeiro, ele alegou que vendeu, que comprou a mansão, dando de entrada a parte dele que ele vendeu da loja da Copenhague, de que ele era sócio, e a venda de um apartamento. Depois se descobriu que era mentira, que ele não havia vendido o apartamento na Barra. Aí ele mudou de ideia, disse que aquilo era fruto de rendimentos do escritório de advocacia dele, coisa que ele nunca mostrou
nenhum cliente, nenhuma causa que ele tenha defendido e que valesse isso daí. E o mais curioso é que ele quitou a mansão 27 anos antes do previsto, que ele fez um financiamento em 30 anos. 3 anos depois, ele quitou a mansão. O grande empresário que ele é, né? E é isso que está sendo apresentado, né? E aí, agora, ele está sendo já abraçado pela Faria Lima, que já está, como fez com o pai dele, o Bolsonaro, que eles empurraram goela abaixo dele o Paulo Guedes. Agora, a Faria Lima cogita a dama de ferro de Guedes como posto Ipiranga do Flávio. Já tem até apelido. O Flávio Bolsonaro vai ter agora, vou ter uma dama de ferro que vai cuidar das finanças do futuro governo. Já está tudo arrumadinho. Então, é aquilo. O Lula tem um filho que seria o filho do rapaz. O Lula, de 80 anos, é o rapaz. O filho dele é suspeito de muita coisa. Já o Flávio Bolsonaro, não. O Flávio Bolsonaro é um empresário que quitou uma casa de 6 milhões em 3 anos, fruto do trabalho de um advogado e empresário, e que vai trazer uma dama de ferro para cuidar da economia do Brasil, assim como o Paulo Guedes cuidou durante o governo Bolsonaro, onde quase destruíram o Brasil. E é isso que vai sendo vendido pela mídia nas nossas barbas. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que daqui a pouquinho, às 9h30, entra como um corte aqui na TV Fórum, que aí você pode compartilhar, se você gostou, com os amigos, etc.